Bom dia, vamos para a nossa aula 7 de TecMat, né? A nossa aula sobre aços para construção mecânica e sobre ferros fundidos, né? Bom, fazendo uma recapitulação do que a gente viu até agora aqui nessa disciplina, né? Nesse segundo semestre, nós já tivemos aulas sobre cerâmicos, aulas sobre polímeros, aulas sobre compósitos. Tivemos 3 aulas de siderurgia, né, que foram um pouco complicadas aí, mas eu espero que vocês tenham pegado bem a matéria. E agora a aula 7, a última antes da prova, que é a aula sobre aços para construção mecânica e ferros fundidos, tá bom? Então essa é uma aula bem interessante para fechar esse tema aí que a gente abordou com a siderurgia, né? Porque na siderurgia, quando a gente olha a siderurgia, a gente olha muito para como que o aço é construído, né? Como que as ligas de ferro-carbono, na verdade, são fabricadas, né? E aqui nessa aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o produto final, né? Sobre os aços mesmo, classificação, falar sobre os ferros fundidos, né? Que são ligas de ferro-carbono com teor mais elevado de carbono, tá bom? Então eu vou falar um pouco sobre esses materiais hoje, né? Primeiramente para os aços para construção mecânica, né? Vou falar sobre o sistema de classificação, composição química e propriedades, efeitos dos elementos de liga e os tipos de aço, né? Bom, a gente sabe que nós temos vários tipos de aço disponíveis no mercado, né? Tem tipos tem uma vasta gama de possibilidades de aço, né? Eu tenho, além desses ácidos simplesmente ao carbono, com teor variável de carbono, a gente também tem muitos ácidos ligados, né? O que são ácidos ligados? São ácidos onde a gente acrescenta algum tipo de elemento, né? Ou alguns tipos de elementos para dar algumas características especiais a esse aço, tá bom? Então, um exemplo clássico disso aí é o aço inox, que é o aço que tem uma elevada quantidade de cobre e de níquel e que tem uma resistência à corrosão mais elevada, beleza? Esse é o aço inox. E, por outro lado, eu também tenho esses aços que a gente fala que são os aços duplex, por exemplo. São aços que têm estrutura 50% ferrita, 50% austenita. Eu tenho os ácidos austeníticos, eu tenho os ácidos ferríticos, eu tenho os ácidos martensíticos, tenho ácidos perlíticos. Eu tenho uma grande quantidade de ácidos possíveis, né? E aí, para facilitar a seleção desses aços, algumas associações técnicas especializadas classificaram os aços de acordo com a composição química, né? Então a gente tem vários sistemas de classificação. Tem o sistema americano, o alemão e o brasileiro, né? O sistema americano é de acordo com essas duas associações aqui, que é SAI e AISI, né? O SAI agora fugiu o que significa a sigla, né? Eu não lembro de cabeça. A AISI também não lembro. Agora acabei esquecendo o significado da sigla, né? Mas são duas associações técnicas especializadas americanas que criaram classificações para esses ácidos, né? Esse AIC, AISI, é a classificação que pelo menos do meu ponto de vista, é a mais comum de se ver, tá bom? Tem essa DIN, que é alemã, e tem a BNT, que é brasileira, né? Mas a BNT ela se baseia muito nessas duas americanas, né? Então é tudo muito parecido. No sistema BNT, a gente tem uma indicação, né? A gente tem alguns tipos de aços, né? Os tipos de aço que vai até 1% de carbono, aqueles que têm manganês, silício, fósforo e enxofre, com a presença de elementos de liga em baixo teor, né? Eles são indicados por 4 algarismos, né? Sendo que os 2 últimos correspondem ao teor de carbono médio, né? E os 2 primeiros a presença ou não de elementos de liga. Então, para descrever o aço, eu tenho 4 algarismos em sequência, né? Os 2 primeiros algarismos, vamos falar se ele vai ter elementos de liga ou não. E os 2 últimos, vamos falar o teor de carbono. Tá bom? Então é até interessante isso, que às vezes a gente pega como exemplo, né? Aço 1020. O que quer dizer que é 1020? Né? Esse 10 que está na frente, 1000, né? 10, 20, né? 1020. Esse 10 indica quais são os elementos de liga presentes. E esse 20 indica a porcentagem de carbono. Aí você vai perguntar, professor, mas
Como que vai ter 20% de carbono? Eu vi no diagrama ferro-carbono que vai só até 2,1. Não é 20%. Na verdade, esse número 20 é dividido por 100. Aí fica 0,2% de carbono. Tá bom? Então, o aço 1020 é um aço que tem 0,2% de carbono. O aço 1040 é que tem 0,4% de carbono. Né? Então, é bem legal saber isso aí. Bom, toda vez que os primeiros algarismos são 1 e 0, a gente está falando de ácido carbono. Né? Ácido carbono que é aquele sem elementos de liga muito mais, em teores muito elevados. Né? Se eu mudar qualquer um desses algarismos aí na classificação do aço, eu vou estar mudando o tipo de aço. Né? 1 e 0 é ácido carbono. 1 e 1 já é outro tipo de aço. Né? Com outros elementos de liga, né? Enfim, é algo bem diferente. Né? Da mesma maneira que 1 e 2 é outro tipo, 1 e 3 é outro tipo, tá bom? Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Eu tenho o aço 1045, né? O 10 indica que é um aço carbono e o 45 indica que tem 0,45% de carbono. Um aço 1120, né? Esse 11 na frente indica que é um aço de usinagem fácil, que ele tem um teor mais elevado de enxofre. Né? Então esse 11 significa isso. O 20 indica que é um aço com 0,20% de carbono. Né? Aí eu tenho o 4420. Né? Esse 44 já indica que é uma liga com níquel, cromo e molibdênio. Né? Com esses teores mostrados aí no slide. Né? E teor de carbono de 0,20%, porque os últimos dois algarismos são 20. Lembrando, os últimos dois algarismos da classificação do aço nos dá a porcentagem de carbono. Tá? Isso é bem interessante saber. O 5140 é um aço com cromo, um teor mais elevado, e 0,40% de carbono. Tá bom? Essas são classificações do aço. Né? Então você pega, tem um desenho lá, você tem que fazer uma peça. Vamos misturar as disciplinas que vocês viram aqui até agora. Né? Vocês pegam um desenho na mão, um desenho técnico. Né? Aí ele está todo cotado, todo bonitinho, todo certinho. E lá no desenho vai estar falando, para fazer essa peça com aço 1045. Né? Como que você sabe que aço é esse? Essa classificação nos ajuda a saber que tipo de aço que é. Essa classificação ela responde essa pergunta que eu acabei de fazer. Então, se está escrito no desenho, você tem que fazer a peça com aço 1045. Quando você chegar lá para o fornecedor e falar, eu quero comprar um aço, ele vai perguntar qual tipo de aço. Você vai falar, é um aço 1045. Ele vai saber exatamente o que você está falando. Tá bem? É o aço 1045, 1045. Tá bom? Tem 0,45% de carbono e é um aço carbono. Tá? Aço carbono é que não tem outros elementos de liga. Beleza? Por isso que começa com 1 e 0. Tudo bem? Então é bem interessante saber as classificações, né? Porque o tipo de aço se dá de acordo com as classificações. Né? Aqui tem a norma da BNT, né, mostrando a classificação por composição química de aço e construção mecânica. Né? Como eu falei, esse XX é 0,01%, né? Então 1020 é 0,20% de carbono. Aqui é legal que a gente tem esses primeiros números, né, mostrando o que tem em cada um deles. Né? O que começa com 10 é o aço carbono de uso geral. O que começa com 11 é um aço de fácil usinagem com enxofre. Começa com 13 é que tem um teor mais alto de manganês. Começa com 40 tem um teor mais alto de molibdênio. E por aí vai. Aí vocês vão perguntar, professor, eu preciso decorar tudo isso? Né? Não precisa. Não precisa decorar. Tanto que, se você me perguntar o que é o aço 42, não tem como decorar. Uma tabela muito grande, não dá para decorar. Eu não sei responder isso de cabeça. Teria que olhar na tabela, tá bom? Mas eu acho que o único que vocês precisam decorar é o que começa com 10, que é aço carbono, tá bom? Que é o mais comum aí pra gente, tá? Isso aí é legal a gente decorar mesmo. Começou com 10 é aço carbono. O restante tem muitas possibilidades, é mais difícil decorar, tá? Então é isso aqui, sistema de classificação é esse. Como eu falei, o aço carbono
É um daqueles que a gente tem que decorar, aquele que sempre começa com 1 e 0, né? Ele é um aço mais básico, digamos assim. Ele é um aço que tem como principal elemento de liga o carbono, tá bom? Ele vai ter um teor de manganês, de silício, de fósforo, de enxofre presente. Tanto que a gente sabe que esses elementos que eu comentei aqui, manganês, silício, fósforo e enxofre, eles aparecem como posso dizer, esses elementos aí, eles aparecem como resquício do próprio processo de fabricação do aço. Né? Se vocês voltarem na aula de siderurgia, vocês vão ver que lá na aciaria a gente tenta diminuir o teor de manganês, de silício, de fósforo, de enxofre, mas não conseguimos eliminar, tá bom? Por essa razão, esses elementos eles são normalmente especificados, tá? A gente tem que geralmente fazer um controle da composição desses elementos. Além desses 4 elementos aí, o carbono, ele é responsável direto pela dureza do material e pela sua temperabilidade, que é a capacidade desse material sofrer a têmpera. O silício, entre 0,15% e 0,30%, é um elemento desoxidante, né, que vai evitar a oxidação do carbono, né, neutralizando a formação de monóxido de carbono ou dióxido de carbono, lá na cearia, né, lá na parte de fusão e solidificação dos aços, né, ou depois dela. Né. O manganês também é desoxidante, né, e também pode funcionar como um dessulfurante. Né. Isso é bem legal de falar. O que é um elemento dessulfurante? Né? Desoxidante é que ele impede que ocorra oxidação, né, do ferro. Então ele é desoxidante. Dessulfurante é porque ele retira enxofre. Né? Retira enxofre do material. Tudo que você vê que o enxofre, o símbolo do enxofre é S. Se eu não me engano, do latim, né? Por que é S? Né? É enxofre. Né? Enxofre se chama sulfur. Né? Então, dessulfurante é uma redução do teor de enxofre. Como que o manganês faz isso? Né? O enxofre, se deixar ele perdido lá na estrutura do material, ele vai se juntar com ferro, né? Formando esse sulfato de ferro. Por outro lado, quando eu coloco o manganês lá, o manganês ele puxa o enxofre para ele, formando esse sulfeto de manganês. Né? Como que eu posso dizer isso? Vamos lá. O enxofre está perdido lá, dentro da estrutura. Né? Aí tem 2 possibilidades de ligação para ele, o ferro e o manganês. Né? O manganês é aquele negócio que atrai mais o enxofre do que o ferro. Né? Então, em vez de colar no ferro, ele cola no manganês. Né? E aí ele é eliminado. Né? Como sulfeto de manganês. Então a ideia de colocar manganês no aço, além de não ter como evitar, né, devido à natureza da matéria-prima, essa natureza dessulfurante do manganês, né, que ele vai se juntar com o enxofre e vai retirar isso, evitando que o enxofre se junte com o ferro. Porque quando o enxofre junta com o ferro, ele torna o aço frágil. Tá bom? Então essa formação desse sulfeto de manganês evita esse problema. O fósforo e o enxofre geralmente são considerados os mais nocivos desses elementos. Né? Por isso eles têm a composição muito controlada. Tá bem? Aqui a gente tem um efeito da estrutura sobre algumas propriedades do aço. Um aço com 1% de carbono. Então aqui a gente tem mostrando, né, como é que é essa tabela aí da estrutura, né? Tem um aço perlítico, um aço temperado, um aço coalescido, todos com 1% de carbono. A gente vê que o temperado e revenido ele tem um limite de resistência à tração muito elevado, mas o alongamento e estricção dele é menor.
Alongamento e estricção são dois parâmetros que medem a ductilidade, né? Então, como ele é mais duro, né, o temperado, ele é menos dúctil. Isso a gente viu lá no primeiro semestre. Tá bem? Propriedades mecânicas dos ácidos carbonos típicos. Né? Está mostrado na tabela aí. Né? Você pode ver que é o 1010, 1020, 1030, 1050, 1080. Né? Ou seja, 0,10% de carbono, 0,20, 0,30 e por aí vai. As durezas estão mostradas aí também. O alongamento também está sendo mostrado. Né? Quanto maior o alongamento, mais dúctil o material. Temos resistência ao choque também ali. E resistência à tração, mostrada aqui na esquerda, né, na tabela da esquerda. Isso aqui é mais para exemplificar, né? Aqui geralmente tem essa faixa de valores porque depende do tratamento térmico, né? Então, por exemplo, o aço 1020 laminado, a dureza brilhante dele pode variar entre 125 e 150, tá bom? Efeitos dos elementos de liga, né? Até agora eu falei do aço carbono, né? Que é aquele que na classificação começa com 1 e 0. É o aço onde o principal elemento de liga é o carbono. Só como eu já falei com vocês, temos outros tipos de aço, né? O aço inoxidável, tem cobre, tem níquel, tem aços muito ricos em cromo, tem aço que sofrem a adição de outros elementos, né, como vanádio, cobalto, enfim, tem várias possibilidades. Por que a gente coloca elementos de liga no aço? Né? A gente coloca esses elementos de liga pelo mesmo motivo que a gente faz tratamento térmico, né, que é para melhorar algumas características do material. Né? Então, os elementos de liga podem alterar propriedades mecânicas, aumentar a usinabilidade, aumentar a temperabilidade, conferir dureza quente, conferir resistência ao desgaste, conferir resistência à corrosão e oxidação, modificar característicos elétricos e magnéticos. Né? Todos esses 7 tópicos aí são possibilidades que a gente pode alcançar através da adição de elementos de liga. Tá bem? Então, quando o aço ele é voltado para uma aplicação muito específica, geralmente usa um aço ligado. Aqui tem vários tipos sendo mostrados, né? Nessa tabela, mostrando primeiramente o 4320, 4620 e 8620, todos eles para cimentação, temperados e revenidos. E embaixo são aços endurecíveis temperados e revenidos, né? O 1340, 4130 e 8740. Aqui está mostrado a dureza. Dureza embaixo, desses de baixo está em Brinell, o de cima está em Rockwell C. Resistência ao choque ali, que é ensaio de impacto, né? Tá mostrando como é que é feito. O alongamento ali também tá bem colocado. E é isso aí. Aqui a gente tem mais uma tabela mostrando o efeito do elemento de liga na dureza do aço. Né? Você vê que o fósforo ele torna o aço muito duro. Né? O silício e o manganês também. Por outro lado, esses outros elementos aí tem uma tendência menor a endurecer o aço. Tá bem? Bom, a gente pode classificar os tipos de aço de acordo com sua aplicação. Né? Então a gente tem aço que é mais voltado para fundição. Fundição que é um processo que eu vou falar com vocês depois da primeira prova, é um assunto da segunda prova. Né? Eu tenho aços estruturais, aço para chapas, aço para tubos, aço para arames, fios e molas, aço de usinagem fácil, aço para cimentação e nitratação e aço para fins especiais. Né? Essa classificação de acordo com a aplicação ela é um pouco subjetiva, né? Porque as aplicações de aço são as mais diversas possíveis. Mas é uma classificação que a gente tem na literatura. Né? Então acho legal a gente comentar sobre isso. É claro que para cada tipo de aplicação de aço, cada tipo de aço, como está mostrado aí, eu tenho que ter propriedades diferentes. Né? Isso é óbvio. Né? Por exemplo, o aço estrutural. O aço estrutural ele tem que ter uma elevada resistência mecânica, né? Porque ele vai fazer parte de uma estrutura. Né?
E por outro lado, um aço para chapa, ele tem que ser dúctil, né? Porque eu tenho que conseguir colocar ele na forma de chapa. Eu tenho que conseguir fazer essa deformação plástica para ele se transformar numa chapa. Então tem que ser dúctil. O aço de usinagem fácil, por exemplo, para usinar facilmente, ele tem que ser macio. Ele não pode ser muito duro. Se ele for duro, é mais difícil de usinar. Então, todos esses processos aqui são... Todos esses tipos de aço têm propriedades diferentes. Primeiramente, aço para fundição. São aqueles aços que são usados na fundição de peças, né? Peças fundidas, né? Como eu falei, a gente vai ter uma aula sobre fundição, acho que mais de uma aula sobre fundição, é um tema bastante completo. Mas o que tem na fundição? A fundição, ela é um processo, o processo de fundição é um processo no qual a gente, vou falar de maneira bem grosseira, a gente pega o metal, funde ele, transforma ele num líquido, coloca ele num recipiente, né, que está num formato que eu quero que ele tenha, é um molde, coloca esse aço aí no caso, fundido no molde, e eu resfrio dentro desse molde. Então quando eu faço resfriamento, aquele aço líquido ele vai tomar a forma do molde, né, ele vai solidificar na forma do molde. Então a fundição é um processo onde eu dou forma para um material, né, no caso aqui o aço, tá? Isso aqui eu estou falando de maneira bem grosseira, né? Na aula de fundição a gente vai entrar nos detalhes, nos tipos, etc. Os requisitos exigidos nesses aços são homogeneidade, né? Eles têm que ser homogêneos, tem que ter uma granulação fina e regular, não podem ter tensões internas, né? Devem ter propriedades mecânicas adequadas, né? Vai depender da aplicação, né? E eu posso ter elementos de liga ou não, né? Eu posso ter tratamentos técnicos posteriores ou não, né? Esse tratamento de fundição é um tratamento muito, como que eu posso dizer? Ele é um tratamento mais simples, né, do que outros processos de fabricação, tá bom? Então esses são os aços para fundição. Eu posso dividir em vários grupos, né, como aço baixo carbono, médio carbono e alto carbono, de acordo com as classificações que estão mostradas no slide. Tom de baixo T1 em liga e de alto T1 em liga. Né? Nesses aços para fundição, a gente tem carbono, manganês e silício nessas especificações mostradas aí. Né? Outros elementos eventualmente adicionados são níquel, cromo, vanádio, molibdênio. Tá bem? E é isso, o aço para fundição é isso. É um aço que é usado para fundir. Né? Quando a gente fala de peça fundida, a gente está falando geralmente de peças mais robustas. Né? Como ele deu um exemplo aqui, peça indústria automobilística, indústria ferroviária, indústria naval, implementos agrícolas, tratores, tem muitas peças fundidas. Aços estruturais são principalmente aqueles usados em construção civil, né, ou em equipamentos de transporte, né, em veículos, equipamento rodoviário, ferroviário, naval. Eles têm que ter baixo custo, resistência mecânica elevada, tem que ser deformáveis, tem que ser soldáveis e tem que ter uma boa relação entre resistência e peso, né? Toda vez que eu falar de transporte, né, de um aço ou qualquer material que é usado para transporte, eu tenho que pensar que esse material ele tem que ter um baixo peso. Tá? E quanto maior o peso de material, que compõe, por exemplo, um carro, mais combustível é usado para colocar aquele transporte em movimento. Em princípio, devem ser considerados dois tipos fundamentais: os aços carbono, aços de alta resistência e baixo teor de liga. No aço de baixo teor em liga e alta resistência mecânica, né, quando eu falo baixo teor em liga, é que não tem muitos elementos de liga, né, e alta resistência mecânica, né, o que a gente faz é introduzir vários elementos de liga simultaneamente, porém em pequena quantidade, né, e controlando o teor de carbono até 0,25%. Nessa brincadeira aí, a gente pode adicionar silício, manganês, cobre, cromo, níquel, molibdênio, zircônio, coloquei níquel duas vezes aqui, né? Nióbio, vanádio, enfim, são vários elementos que podem ser adicionados. Os efeitos desse acréscimo são
aumento de resistência mecânica, melhora da resistência à corrosão atmosférica, melhora do limite de fadiga. São todos pontos positivos que são obtidos através da inclusão desses elementos de liga. Tá bom? Aí tem alguns tipos de propriedades de aços estruturais de alta resistência e baixo teor em liga. Né? Várias composições diferentes desses elementos. Né? Combinações também de elementos. Então tem limite de escoamento, limite de resistência de tração, o alongamento, tudo bem colocado aí. Tipos de aço. Tem aço para chapas. Né? As chapas são materiais que exigem alta deformabilidade, né? Que dentro das propriedades mecânicas, o que melhor traduz essa deformabilidade é a ductilidade. Né? Então, aço para chapa tem que ser muito dúctil, eles têm que ser bem soldáveis. O ideal é que a superfície não tenha defeitos, tenha um baixo custo. Né? Essa palavra chapa que a gente fala, aço para chapa. Né? Quando eu falo chapa, geralmente você sabe o que é, né? Como se fosse uma placa, né? Que tem uma espessura muito menor que o comprimento e a largura. Mas de acordo com a BNT, a gente pode falar que é uma folha, que é uma tira, que é uma chapa fina, uma barra chata, uma chapa grossa. Né? Isso tem regras por ABNT para determinar isso também, tá? Essa palavra chapa, falada assim de maneira mais simples, é algo mais informal. Aço para tubo, né? O tubo ele é formado de duas maneiras, né? Primeiramente, a partir de tarugo, né? Tarugos cheios são perfurados, então tem um tarugo que eu vou perfurar esse tarugo, nas perfuração eu vou retirar material. Né? Esse material retirado vai formar ali um vazio no meio que vai ser o tubo, formado como todo um tubo. Né? Outra maneira de se fazer um tubo é pegar chapas grossas ou finas, né? Aquecer, fazer um dobramento, né? Ou seja, colocar esse material na forma de um tubo e soldar suas extremidades. Né? Esse é o aço para tubos. Os aços para tubos são comumente de baixo carbono, né? Que baixo carbono, que tem uma baixa dureza e uma alta utilidade. Né? Para eu fazer esse dobramento que eu citei, por exemplo, ele tem que ser baixo carbono. Para eu perfurar também tem que ter baixo carbono, tem que ser pouco duro. Né? Para aplicações de temperaturas mais elevadas, torna-se conveniente adicionar cromo, que melhora a resistência à corrosão e oxidação, e molibdênio, que melhora a probabilidade de fluência. Molibdênio e cromo são bem comuns, tá, gente? O cromo é extremamente comum para melhorar a resistência à corrosão. E o molibdênio ele também é comum por vários motivos, né? Tanto para melhorar a resistência à fluência, quanto a resistência à corrosão também. Aqui tem algumas propriedades de alguns tipos de aços liga para tubos. Né? Limite de escoamento, LRT, alongamento, vários tipos diferentes aí. Eu tenho uns aços para arames e fios, aços para molas. Né? Aço para arame e fio tem várias aplicações, né? Como cercas, fabricação de prego, molas, né? Que a gente sabe que são extremamente importantes, né? Por exemplo, molas de carros, de caminhões, cabos de elevadores, de guindastes, de ponte rolante. Esses aços têm que ter essas utilidades. Né? A gente sabe que cabo de aço é feito de aço, né? Então esse tipo de aço que é usado para essa aplicação. A gente fala de arame e fio, mas a gente não consegue distinguir o que é o que, tá bom? Aqui na prática é a mesma coisa. Né? São os produtos obtidos por um processo de trefilação. Né? Essa trefilação, eu vou falar com vocês também depois da nossa primeira prova. É um conteúdo da nossa segunda prova, trefilação. Trefilação é um processo de conformação mecânica. Lembrando, conformação mecânica é quando eu dou forma a um material. Né? Conformar é dar forma. A trefilação ela tem o objetivo de dar forma de fio. Então eu pego, sei lá, um tarugo e transformo em fios. Né? Vou trefilando esse material, fios de aço. Esses fios, né, eles têm
seção transversal uniforme, muito pequena em relação ao comprimento e geralmente circular. Aqui eu tenho classificação de fios e arames, né, de acordo com o estado, aplicações mais importantes, teor de carbono, né, tanto para baixo, médio e alto teor de carbono. Para mola, né, a gente sabe que molas também podem ser feitas de aço, né, esses materiais têm que ter alto valor de elasticidade, né, para suportar grande carga sem deformação permanente. Quando eu falo alto valor de elasticidade, eu me refiro à tensão pela qual vai começar a deformação plástica, ou seja, uma tensão de escoamento mais elevada, né? O ideal também é que tenha um campo elástico maior, né? Então, que ele, mesmo que a tensão de escoamento não seja tão elevada, que ele consiga deformar muito elasticamente antes de começar a deformação plástica. É importante que esses aços paramolas tenham alta resistência ao impacto, né? Sobretudo no caso de serviços como em veículos, e alto limite de fadiga, né? Porque a gente sabe que a mola, o que a mola faz? A mola ela fica contraindo e expandindo, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo. Esse movimento cíclico, né, é característico da fadiga, né, como a gente já viu no semestre passado. As molas elas podem ser fabricadas a partir de tiras ou fios de aço, né, sejam eles recosidos ou já endurecidos. Tá bom? Os mais endurecidos são mais difíceis de dar forma, né? Recosido, todo material, todo aço, né, que já vem recosido, ele já vem também com uma certa dutilidade mais alta. Aços de usinagem fácil. A importância desses aços reside no fato de que a indústria moderna emprega cada vez mais processos de produção em massa, né? Então, quando eu falo de processo de produção em massa, quer dizer que tem que produzir muito material rapidamente, né? E aí para fazer isso tem que ter máquinas automáticas que possibilitem essa produção de elevado número de peças em tempo relativamente curto, né? Então eu tenho que ter essa possibilidade aí, né? Portanto, é necessário que os materiais empregados na fabricação apresentem boa usinabilidade, né? Eu não sei se vocês veem isso esse período ou no próximo, né? Acho que vocês começam a ver um curso de usinagem nesse período, né? Usinar é retirar material, né? A usinagem também é um processo de conformação. Eu também quero dar forma para o material. Só que a usinagem ela age de modo a reduzir, né, a remover material da minha peça, né? Então, se eu quero usinar um material, eu quero usinar uma peça, eu quero retirar material dela. Na trefilação eu não retiro material, na laminação eu não retiro, mas na usinabilidade eu retiro, tá bom? Para saber se o material ele é facilmente usinável ou não, a gente olha a dureza dele. Quanto mais duro o material, mais difícil de usinar. Aí tem um parâmetro aí para avaliar a usinabilidade, né? A gente vê quanto mais alto, mais usinável é o aço, né? Maior a usinabilidade dele. Aqui a gente tem, primeiramente na esquerda, que é a transição dúctil-frágil para alguns aços liga, né? Lembrando que a transição dúctil-frágil é aquela questão, né? Eu sempre dou exemplo do Titanic. Acho que eu falei isso no primeiro semestre. Transição dúctil-frágil é quando o material é dúctil em temperatura ambiente, mas quando eu resfrio muito ele se torna frágil. Isso está mostrado nesse gráfico aqui da esquerda, que relaciona a resistência ao impacto Sharpie, esse seu choque, ensaio Sharpie, com a temperatura do ensaio que está aqui na horizontal. Então, perceba esse aço 1040 aqui, ó. A 200 graus Celsius, ele tem uma resistência ao choque de quase 5 aqui, né? A quase menos 200, ele não chega nem a meio direito, né? Então, essa aqui é a transição dúctil frágil. Para alguns aços ligas, né? Todos esses aqui são aços liga. Aço carbono, a gente sabe que começa com 10 aqui na nomenclatura.
Aqui na direita tem a tabela que mostra características e empregos típicos de alguns ácidos ligas de baixo teor em liga. Né? Cada um tem sua característica principal, né? Empregos típicos aqui, como está comentado. Eu não vou falar um por um, mas é interessante vocês olhem isso com calma, né? Pausem o vídeo, dêem uma lida, porque a gente pode, só de olhar essa tabela aqui, a gente vê que a aplicação do ácido é extremamente vasta. Né? A gente pode classificar também os ácidos em termos de teor de carbono. Né? O baixo carbono é aquele que o carbono é menor, né, que 0,25%. Médio carbono é entre 0,25 e 0,55. Alto carbono é aquele entre 0,55 e 2,11% de carbono. Sabendo que com mais de 2,11% de carbono eu já tenho ferro fundido. O baixo carbono geralmente ele é ferrítico ou perlítico, é fácil de conformar e soldar, tem baixa dureza e alta utilidade e não é temperável. Os ácidos de médio carbono eles possuem boa temperabilidade, uma melhor combinação de dutilidade e resistência mecânica. Né? Então eles têm propriedades intermediárias aí. E o alto carbono ele tem baixa conformabilidade e tenacidade, alta dureza e alta resistência ao desgaste e alta temperabilidade. São os ácidos de alto carbono. Os ácidos liga, por serem uma família bastante ampla de diferentes tipos de ácidos com propriedades bem distintas, encontram aplicações igualmente vastas. Né? O ácido carbono ele tem, aliás, o ácido liga, né, como está mostrado aqui nessa tabela, e até mesmo esses daí de baixo teor em liga, eles têm muitas aplicações diferentes. Né? Eles têm propriedades muito diferentes. Tem ácidos que são muito resistentes à corrosão, tem outros que não. Tem outros que são excelentes em relação à resistência ao desgaste, outros que são exatamente o oposto. Então tem muitas possibilidades aí para os tipos de ácidos liga. Né? Eles estão presentes em todos os segmentos industriais, desde a construção civil até a construção naval, passando pela petrolífera, automobilística, aeronáutica. Então ele está presente em quase todo tipo de aplicação industrial. O aço liga também pode ser dividido de acordo com a composição. Né? Baixa liga, que tem menos de 5% em liga. O média liga é que tem entre 5% e 12%. E o ácido de alta liga é que tem mais de 12% em elementos de liga. Então, que é bastante comum, né? A gente tem um aço aí, por exemplo, super duplex, que é um aço que tem muitos elementos de liga. Aço inoxidável super duplex, tem muito cobre, muito níquel e tem um teor extremamente alto de cromo. Né? O cromo acho que chega, só de cromo chega até acho que cerca de 25% de cromo. Né? Então é um material extremamente resistente à corrosão. Né? Aço alta liga é bastante comum, tá? Bom, gente, aqui eu encerro também a parte que eu vou falar, tô falando de aço para construção mecânica, né? Então essa ideia até agora aqui foi mostrar basicamente algumas aplicações do aço, correlacionar a aplicação com propriedade, né? E eu acho que isso aí é o ponto essencial dessa disciplina nossa aqui, né? Um dos principais objetivos dessa disciplina é a gente olhar para o material e olhar para uma possível aplicação. Então a gente vai medir as propriedades desse material, ou pesquisar e saber a propriedade desse material, e através dessa análise de propriedade, ver se esse material ele está apto para determinada aplicação. Né? Então, por exemplo, um material que é muito duro, eu não posso deformar ele facilmente. Então, como que eu vou fazer a laminação de um aço muito duro? Não dá. Então é bem legal fazer essa associação, né? Tanto de propriedade, né, com aplicação, quanto de propriedade com estrutura também. Saber a propriedade de material e saber que tipo de estrutura que me deu aquela propriedade. Né? O que aconteceu no material para ele ficar mais duro? Então é legal fazer isso aí. Sobretudo no aço. Saber isso aí, né?
Agora a gente vai falar um pouco sobre ferros fundidos, né? Os ferros fundidos, só para dar um panorama geral aqui para vocês. No diagrama ferro-carbono, vocês já viram nessa disciplina, eu sei que de 0 até 2.11 é aço. De 2.11 até 6.7 é ferro fundido. Por que 2.11 limita isso, né? Vamos lá. Até 2.11%, 2.11% é o limite de solubilidade da austenita. O que acontece? Até 2.11%, eu necessariamente, para produzir essa liga ferro-carbono, eu vou passar pelo campo da austenita. Quando eu passo pelo campo da austenita, eu garanto que o meu produto ele é mais dúctil. Ele tem certa deformabilidade. Então, para eu processar esse material, que é até 2.11%, né, que são os aços, eu consigo fazer uma laminação, fazer uma trefilação, fazer uma extrusão, fazer processo de conformação mecânica, onde eu consigo dar forma para esse material. Né? Isso é totalmente possível. Né? Porque eles passam pelo campo da austenita, né? Isso até 2.11%. Quando eu subo de 2.11%, em teores de carbono acima de 2.11%, eu não vou passar mais pelo campo da austenita para fabricar o material. Né? O que vai acontecer? Em vez de passar pelo campo da austenita, eu vou formar um material que ele é, em sua maior parte, cementita. Né? E a cementita ela é dura e frágil. Né? Então esses materiais aqui, os ferros fundidos, eles não podem ser conformados. Né? Só tem um jeito de dar forma para esses materiais, que é através do processo de fundição. Por isso que a gente fala que é um ferro fundido. Ele só consegue, nessa imagem aqui, por exemplo, eu só consigo pegar esse material, essa liga de ferro-carbono, e dar essa forma que está nessa imagem aí, através da fundição. É a minha única alternativa, porque ele é feito basicamente de cementita é muito duro e frágil, e eu não vou conseguir deformar ele facilmente, né, já que ele vai ser frágil. Tá bom? Então esses são os ferros fundidos. Por isso que a gente tem o nome de ferro fundido. Aqui, já está aparecendo aqui no slide, mas eu vou destacar para vocês. É comum a gente ver a nomenclatura de fofo, FOFO. Né? Fofo não é porque ele é macio não, tá gente? Muito pelo contrário, ele é bastante duro, os ferros fundidos. Mas é uma maneira de se referir ao ferro fundido, fofo. Então, acima de 2,11% de carbono na liga ferro-carbono, eu tenho ferro fundido. Quando se trata de ferro fundido, a gente está falando de ligas ternárias. Né? O que são ligas ternárias? Na liga de aço normal, a gente está falando de uma liga que é binária, uma liga ferro-carbono. Aqui para o ferro fundido, o silício ele tem um papel preponderante na estrutura final. Então aqui eu faço análise de uma liga que a gente fala que é ternária, que ela não é composta só de ferro e de carbono, mas é de ferro, carbono e silício. Esses fenômenos aqui que acontecem dentro da estrutura de ferro fundido, eles são mais complexos, né? E originam estruturas em que um novo constituinte se apresenta, que é a grafita. Né? É o carbono livre ou grafita. Né? Essa forma, disposição e quantidade vai alterar as propriedades do material. Né? Então, quanto mais grafita eu tenho, posso alterar a propriedade do material. Né? Um carbono livre. Né? Para saber o efeito do silício nas transformações estruturais, a gente usa o conceito de carbono equivalente, né? Que está mostrado pela fórmula que está destacada aí. Carbono equivalente é a porcentagem de carbono mais 1/3 de a porcentagem de silício mais a porcentagem de fósforo. Né? É uma fórmula aí para saber o carbono equivalente. Então uma liga com 2,3% de silício, isso vai alterar o ponto eutético. Né? O ponto eutético vai para 3,6% de carbono. Né? Para 3,5% de silício, o teor eutético diminui. Né? Então, é só para fazer um paralelo aqui, que eu não falei, né? Nos aços, né, a gente fala do ponto tetóide. Né?
que a austenita se transforma em ferrita mais cementita, que é a perlita. Para ferro fundido, eu tenho um ponto eutético, que é onde eu tenho uma fase líquida que vai se transformar em duas fases sólidas. Uma fase líquida que se transforma em duas fases sólidas. Tudo bem? E essa alteração do teor de silício ele vai deslocar esse ponto eutético para a esquerda e para a direita. Então isso evidencia o efeito da composição química na estrutura do ferro fundido. Né? Por isso que o silício é muito importante. Né? Ou seja, com 2,3% de silício, eu trouxe o ponto eutético para a esquerda no diagrama de fase. Né? Quando eu aumentei esse teor de silício, eu trouxe mais para a esquerda ainda. Então ele muda o próprio diagrama de fase nesse teor de silício. Por isso que é uma liga ternária, né? Bom, o carbono ele determina a quantidade de grafita que pode se formar. Né? A grafita é carbono livre. Né? O silício é o que a gente fala que é o elemento grafitizante, né? Que favorece a decomposição do carboneto de ferro, né? Favorece a formação dessa grafita. Né? Esse teor de silício vai determinar se o ferro fundido é cinzento ou branco. A gente tem alguns tipos de ferros fundidos, né? Cinzento, branco, tá até mostrado aqui, né? É maleável, nodular. O manganês tem efeito oposto ao do silício. Ele tende a estabilizar a cementita. Né? Além disso, o manganês é desulfurante. Né? E o fósforo ele estabiliza a cementita também. Né? Então, o fósforo e o manganês têm a mesma função, aí, né? O mesmo efeito. Em se tratando de velocidade de resfriamento, a influência dessa velocidade de resfriamento, né, no processo de fabricação do ferro fundido, é relacionada com a espessura das peças que solidificam no interior dos moldes. Né? Então, quando a peça é muito fina, né, ou quando é muito grossa, eu tenho formas diferentes de resfriar. Por exemplo, peça mais fina, né, elas tendem a se resfriar mais rapidamente do que peças mais grossas. Isso é óbvio, né? Então, uma alta velocidade de resfriamento origina o que a gente chama de seção coquilhada, né, que não vai ter decomposição de cementita. Aqui é legal falar, como eu disse para vocês, vai acontecer um fenômeno dentro da estrutura de ferro fundidos, onde a cementita ela vai se decompor e formar grafita. Tá bom? Quanto mais grafita eu tenho, mais eu vou ter um ferro fundido cinzento. Tá bom? Então, se tiver tempo para a cementita se decompor, ela vai se decompor e formar grafita. Né? O que vai fazer com que surja o ferro fundido cinzento. Porém, se eu fizer um resfriamento muito rápido, eu não vou dar tempo para a sementita se decompor. Eu não vou dar tempo para a grafita se formar. E aí eu vou ter um material que a gente chama de ferro fundido branco. Por que ferro fundido branco? Porque quando ele é fraturado, o aspecto da superfície de fratura é branco. O cinzento é aquele que aparece quando eu tenho uma baixa velocidade de resfriamento, quando eu resfrio muito devagar. E aí dá tempo para a decomposição da sementita e formar a grafita, né? Ocorreu o que a gente chama de grafitização. Isso leva ao efeito do ferro fundido cinzento, que tem uma superfície de fratura mais escura. Os dois fatores mais importantes, sob o ponto de vista da estrutura do ferro fundido, é o teor de silício e a velocidade de resfriamento. Né? Então isso é basicamente isso, né? Teor de silício e velocidade de resfriamento. A estrutura do ferro fundido, no geral, apresenta alguns constituintes que estão normalmente presentes no aço, como ferrita, perlita e cementita, com maior ou menor quantidade de grafita livre, né? Na forma de veios, né? Dependendo da composição química e das condições de resfriamento. Na verdade, outros fatores podem influenciar também nas características de grafitização dos ferros fundidos, né? Não só a velocidade de resfriamento. São eles a inoculação e o superaquecimento. Vamos lá, o que é inoculação e superaquecimento e como que eles influenciam nessa grafitização? Só para resumir aqui então, gente, traduzindo o que eu falei até agora aqui sobre ferro fundido. Né?
É uma liga ternária. Eu tenho ferro, carbono e silício. O silício influencia muito na estrutura, o teor de silício. Quando eu tenho uma velocidade de resfriamento muito rápida, muito alta, eu vou favorecer a formação de ferro fundido branco, que é sem grafitização. E quando eu tenho uma velocidade de resfriamento mais baixa, eu favoreço o aparecimento de ferro fundido cinzento, que é quando ocorre a grafitização. Dá tempo das sementitas se decompõem em grafita. Agora vamos ver o que é inoculação e o que é superaquecimento. Né? Inoculação é quando eu adiciono o material quando o metal ainda está líquido durante a fundição. Né? Esse inoculante, né, que pode ser grafita, silício metálico, ferro silício, etc., tem a função de aumentar a tendência à grafitização. Ou seja, se eu coloco esse inoculante, eu faço essa inoculação, eu vou favorecer o surgimento de ferro fundido cinzento. Então o objetivo é melhorar a tendência à formação de estruturas finas uniformes e possibilitar a obtenção de ferro fundido cinzento, que tem propriedades mecânicas melhores. Então a inoculação é isso, é adicionar alguns elementos para favorecer a grafitização, ou seja, favorecer a obtenção de ferro fundido cinzento. O superaquecimento ele consiste em elevar a temperatura do metal líquido a valores mais altos, o que provoca no resfriamento subsequente o início da grafitização a temperaturas mais baixas, favorecendo a formação de veios menores mais finos de grafita. Então, acontece exatamente isso que está colocado aqui. Né? Esse superaquecimento ele vai elevar a temperatura do material líquido, né? O que vai provocar o início da grafitização a temperaturas mais baixas, né? À medida que eu vou resfriando, favorecendo a formação de veios menores mais finos de grafita e também de ferro fundido cinzento. Então, tanto essa inoculação quanto o superaquecimento, eles agem no sentido de formar ferro fundido cinzento. O ferro fundido Opa, deixa eu ver aqui se está... tá. Ferro fundido... Agora vamos falar dos tipos de ferro fundidos. Né? Primeiramente, o ferro fundido branco. Né? Ele tem esse nome de ferro fundido branco, né, porque ele apresenta o carbono na forma de sementita. Né? E aí vai ter uma estrutura de uma fratura branca, né, de uma superfície de fratura branca. Eles são muito duros, e por serem duros, são resistentes ao desgaste também. Né? Como são muito duros, também são mais difíceis de usinar. Para a produção de ferro fundido branco, deve-se combinar dois fatores fundamentais, né, que é a composição química e velocidade de resfriamento. Como eu falei, para fundir esses materiais, para produzir ferro fundido branco, eu tenho que ter uma velocidade de resfriamento alta para não haver tempo para a ocorrência de grafitização. Eu posso adicionar elementos de liga também nesses materiais, né, visando aumentar a resistência ao desgaste. Né. A aplicação do ferro fundido branco, né, que são materiais muito duros, inclui moinhos de bola, que servem para triturar, né, alguns materiais, cilindros de laminação para borrachas, rodas de vagões, peças empregadas em equipamentos para britamento de minério, moagem de cimento, etc. Eu também tenho o ferro fundido cinzento. Né? O ferro fundido cinzento ele é fácil de fundir e de moldar, tem alta usinabilidade, tem uma boa resistência mecânica, uma boa resistência ao desgaste, uma boa capacidade de amortecimento. Né? De todas as ligas de ferro fundido, essa é a mais usada. Aqui embaixo está mostrando a composição desses ferro fundidos cinzentos. Aqui tem as classes de ferro fundido cinzento. Isso é muito interessante de falar porque a gente fala ferro fundido branco, como se tivesse só um tipo. Não, tem vários tipos. Cinzento, tem várias classes diferentes. Ó. Ferro fundido cinzento 20, 25, 30, 35 e por aí vai. Tá bom? Aí a composição química sendo mostrada nessa tabela aí. Composição química e
sendo mostrado aí. Essas classes de ferro fundido cinzento são determinadas a partir do LRT, do limite de resistência à tração desses materiais, tá bom? De acordo com a alteração da composição. Segundo a norma DIN, a gente tem essas propriedades aqui. Né? Mais direita tem estrutura mais perlítica, mais esquerda tem estrutura mais ferrítica. Aqui a gente tem as classes de ferro fundido cinzento de acordo com a BNT, né, como mostrado, FC10, FC15, FC20. Né? Aí tem o diâmetro da barra de ensaio, o LRT, dureza Brinell, resistência à fricção. Tem várias informações nessa tabela aí sobre os ferro fundidos cinzentos. Posso tomar um gole de água aqui? Bom, o ferro fundido cinzento ele pode ser aplicado como base de máquinas, carcaça metálica, barramento, cabeçote, mesa, engrenagem, virabrequim, bloco de motor, carcaça de compressor, anel de pistão. Tem várias possibilidades de aplicação do ferro fundido cinzento. É comum se adicionar elementos de liga para melhorar a resistência mecânica do ferro fundido cinzento, já que ele perde a resistência mecânica para ganhar um pouco de dutilidade, né? Quando comparado ao ferro fundido branco. Nesse sentido aí, a gente pode adicionar cromo, molibdênio e vanádio. Né? O níquel ele não é muito colocado, né? Porque ele é um elemento grafitizante, né? Então ele vai agir de maneira contrária, né? Vai tornar o material aí mais duro, na verdade. Perdão, vai tornar ele menos duro, né? E são raras vezes empregados isoladamente, tá bom? Os ferros fundidos cinzentos são raramente empregados de maneira isolada. Aqui quando eu falo de grafitização, gente, eu quero que vocês pensem no grafite. Né? Vamos lá, ferro fundido branco é o que não sofreu grafitização. O ferro fundido cinzento é o que sofreu grafitização. Então vamos lá, isso é um ponto legal, já falei isso. Qual deles tende a ser mais duro? Pensem comigo, o ferro fundido que ele é grafitizado, né, é como se ele tivesse, como não, ele tem grafita na sua estrutura. Né? A grafita é feita de carbono, né? O carbono teoricamente tinha que endurecer o material, só que não é isso que acontece. Né? Aqui o carbono está na forma de grafita. Né? Pensem no grafite do lapiseira de vocês. Quando você esfrega esse grafite no papel, o papel ele desgasta o grafite, porque o grafite ele é pouquíssimo duro. Né? E é por isso que a resistência mecânica do ferro fundido cinzento não é tão alta, né? Porque ele foi grafitizado, né? E passou para grafitização. Então ele tem uma resistência mecânica menor, em compensação tendo dutilidade maior. Beleza? Então a grafitização ela age no sentido de reduzir a dureza, reduzir a resistência mecânica. Aqui a gente tem composições básicas e propriedades mecânicas de ferros fundidos para veículos automotores. Né? Então tem mostrado aí, né? O A para mixtura ferrítica, perlítica e B para estrutura martensítica. Então é isso aí, gente, como está mostrado. Né? Não tem muito que é só olhar os valores aí, não vou falar um valor de um por um, né? Mas é isso. Essa classe de acordo com a SAI. Bom, além do ferro fundido branco e o cinzento, eu tenho o que a gente chama de ferro fundido maleável. Esse ferro fundido ele resulta de um ferro fundido branco, de composição adequada, que é sujeito a um tratamento térmico de maleabilização. Maleabilidade, né? O material maleável é um material que ele é dúctil, ele é facilmente deformável. Né? Então, a ideia aqui desse tratamento de maleabilização é fazer com que o ferro fundido branco, que é extremamente duro, se torne mais maleável, né? Se torne mais tenaz, se torne mais dúctil.
Então aqui vai haver uma melhora de utilidade na cidade e vai haver uma conciliação dessas duas propriedades aí, que estão boas, com uma alta resistência mecânica. Alta resistência à fadiga, alta resistência ao desgaste e uma boa usabilidade. Né? Então ele concilia várias propriedades positivas aí, né? O que torna esse material extremamente recomendável para muitas e importantes aplicações industriais. Eu posso fazer essa maleabilização através de dois tratamentos térmicos diferentes. O processo europeu é um processo que a gente chama de descarbonetação e o processo americano é um que a gente chama de maleabilização por grafitização. O processo europeu ou por descarbonetação, ele vai originar um maleável do tipo europeu, de núcleo branco, devido ao aspecto da sua fratura, né? E cuja estrutura ferrítica, a cuja estrutura é essencialmente feita de ferrita, né? Então esse é um processo europeu, né? Onde vai haver uma descarbonetação para tentar maleabilizar o material. O processo americano, ele faz uma grafitização, né? Ele vai ter um núcleo preto, cuja a fratura tem aspecto escuro, né? Esse material é composto basicamente de grafita em nódulos sobre uma matriz ferrítica. Beleza? Então, dois tipos de processos de tratamentos térmicos podem ser usados para fazer com que um ferro fundido branco se torne um ferro fundido maleável. O ferro fundido maleável encontra vasto campo de aplicação na indústria mecânica, elétrica, de veículos, etc. Como vocês podem ver. Que tem a usabilidade comparativa, tem a dureza brilho para vários maleáveis aí. Aços, comparando com ferro fundido cinzento, comparando com aço fundido. Aqui a gente tem propriedades de ferros fundidos maleáveis de núcleo branco e preto, né? Ou seja, processo europeu americano. Tipo o ABNT, né? Mostrando algumas propriedades, né? De limite de escoamento, alongamento. Né? Chega de núcleo preto, ele tende a ter um alongamento, não vou nem falar que é maior ou menor, né? Acho que tá bem espalhado aí esses valores, né? E para fechar, a gente tem o ferro fundido nodular, né? Também chamado de ferro fundido dúctil, né? Ele tem uma alta resistência mecânica, tenacidade e dutilidade. O seu limite de escoamento é melhor que o ferro fundido cinzento, e que melhor que o ferro fundido maleável, e é igual de aço carbono, né? O limite de escoamento dele. A grafita nesse ferro fundido nodular, ela tem a forma de esfera, que é mais favorável do que a nodular propriamente dita do ferro maleável, e por isso afeta menos a continuidade da matriz. Né? Então ele tem as propriedades boas devido ao formato da grafita na sua estrutura. A gente faz um processo a partir do ferro fundido cinzento comum, né, para fazer esse ferro fundido nodular. Né? Esse processo de nodulização consiste né, na adição de certas ligas contendo magnésio, cério, cálcio, lítio, sódio ou bário. A liga mais comum é a liga magnésio, silício e ferro. A estrutura final ela vai ser uma grafita esferoidal na matriz perlítica, podendo apresentar igualmente ferrita e cementita livre. Então a estrutura final aí que vai dar as propriedades que eu comentei: de dutilidade, resistência mecânica, tenacidade. Aqui está a classificação no ferro fundido nodular, né, algumas propriedades deles. E a estrutura dominante, né, faixa de dureza, LRT, limite de escoamento, alongamento. E aqui tem essa mesma classificação de acordo com a norma DIN, né, para várias classes diferentes aí de ferro fundido nodular. Alongamento, modo de elasticidade, resistência de choque, resistência ao choque, né. E é isso, gente. Sobre ferro fundido, vimos então uma pequena introdução do que é o ferro fundido, o que é ferro fundido branco, o que é ferro fundido cinzento, o que é ferro fundido maleável, o que é ferro fundido nodular. Vimos um pouco sobre cada tipo aí. Ferro fundido é um tema que eu poderia ficar umas 4 ou 5 aulas falando deles para vocês.
né? Mas tem muitos detalhes aqui que para vocês não cabem, né? Só que é interessante saber que o ferro fundido ele é uma liga que está presente no próprio diagrama ferro-carbono, só que muitas vezes não é falada, né? Ela está acima de 2,11% de carbono, né? E tem a adição de silício, que é muito importante, o carbono aparece na forma de grafita, a cementita assume um papel de protagonista aqui, então tudo isso é destacado nessa parte de ferro fundido, beleza? Então é isso, pessoal. Nossa matéria da primeira prova terminou, finalmente, né? Vimos 7 aulas então. Vou adiantar para vocês logo, uma semana antes, como vai ser a nossa prova. O que eu recomendo que vocês façam. Primeiramente, nossa primeira recomendação minha. A matéria é muito grande. Por mais que a prova seja fácil, se você resolver não estudar nada a matéria, guardar os slides, abrir a prova e ficar vendo a resposta no slide, vocês vão perder muito tempo. E já adianto que não vai dar tempo de fazer tudo. Então, qual é a minha recomendação para vocês? Façam os resumos. Lembra eu comentei de resumo lá na primeira aula? Façam os resumos de cada capítulo. Um resumo de cada capítulo. Né? De cada tópico, né? Um de polímeros, um de cerâmicos, um de compostos, um de siderurgia e um de aço de ferro fundido. Então, ao todo são 5 resumos para fazer. Esses resumos eles vão ser entregues na semana que vem. Né? Lembrando que cada resumo vale um pontinho já, então já vai dar uma salvada para vocês. Não deixe de fazer esses resumos, né? Vai ajudar vocês tanto para a prova, né, quanto para a nota mesmo. Né? Em caso de dúvidas, tirem comigo antes da prova. Né? Podem mandar mensagem, né? Como eu já falei com vocês várias vezes, meu horário de atendimento no Skype é uma formalidade. Vocês não precisam seguir aquele horário de atendimento. Vocês podem simplesmente mandar mensagem para mim no WhatsApp a hora que vocês acharem melhor. Tudo bem? Não garanto responder na hora, mas respondo assim que possível. Então, estudem para essa prova, não deixem para fazer a prova de qualquer jeito, tá? Vai ser algo fácil para quem estudou um pouquinho, tá bom? A prova, como é que vai ser a prova? Esse período vai ser um pouquinho diferente. No período passado, né, eu já fazia várias provinhas curtas, extremamente fáceis para vocês. Né? Agora eu vou mudar um pouco. As provas vão ser feitas por questionário no Moodle. Ela vai ficar aberta aí por uma semana para você fazer. Então, não precisa se preocupar. Tem um dia para fazer, eu tô sem internet aquele dia. Não tem esse problema. Vai ficar uma semana aberta. Você vai escolher um horário que você não vai ter gente incomodando. Você vai ter tempo. Você vai estar com a cabeça limpa, tranquila, sem preocupação. Você vai pegar seu material, tá tudo estudadinho, deixar à sua disposição e vai dar play na prova. Né? A prova vai ser uma prova de verdadeiro ou falso. Né? Então é algo simples, né, de fazer. Eu acredito que vocês vão ter resposta da sua nota de vocês exatamente depois de fazer a prova. Então é algo muito tranquilo. E qual o problema aqui dessa prova, né? É porque eu vou colocar muitas questões. Né? Então, por exemplo, você perguntar lá, é verdadeiro, vai ser assim, né? Afirmação, diga se é verdadeiro ou falso. O ferro gusa é o produto gerado na cearia, verdadeiro ou falso? Quem estudou um pouquinho já vai saber a resposta, vai botar falso. Vai saber isso aí. Agora, se você não estudou um pouquinho, você vai ter que pegar, vai olhar no slide, vai perder tempo. E cada vez que você perde um pouquinho de tempo, você vai perder tempo para fazer outras questões. Porque a prova vai estar grande, tá bom? Vai estar grande, mas vai ser verdadeiro ou falso. Então tô puxando de um lado e aliviando de outro. Então é isso aí, gente. Não deem mole, façam tranquilo, uma boa, vai dar tudo certo. E é isso. Tenham um bom descanso. Estudem para a prova e até a próxima semana. Valeu!